Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui juntos e reunidos através das redes sociais para o nosso momento tão aguardado, momento de adoração que é sempre realizado todos os domingos às 18 horas. Desde já, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em sua vida, meu irmão, minha irmã, e também sobre todos que fazem parte da sua família. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que não são membros da IPI de Engenheiro Goulart, mas que sempre assistem o momento de adoração, todos os domingos às 18 horas, que a graça do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repouse sobre a sua vida e também sobre a sua família. É uma alegria, é uma satisfação tê-los conosco. Nós estamos no início do mês de outubro e este mês os irmãos e as irmãs verão que o logotipo da IPI de Engenheiro Goulart, ele estará na cor rosa. Por quê? Este mês ele é conhecido como Outubro Rosa e é sempre realizada então uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal conscientizar as mulheres e a sociedade brasileira sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero. Então, minhas queridas irmãs, cuidem da saúde de vocês, que é algo essencial e primordial para vivermos então uma vida mais sossegada e mais tranquila neste mundo em que fazemos parte. Então, todo o mês de outubro, nós vamos participar desta campanha e o nosso logotipo da igreja estará na cor rosa por causa disso. Vamos iniciar o nosso momento de adoração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia que tem nos dado, Pai, graças te damos mais um dia de vida. Nesse momento, Senhor, queremos pedir, ó Pai, pelo esse culto que está acontecendo, ó Pai, que seja conforme de tua vontade, que o Senhor abençoe o pastor Júnior, Pai, que ele esteja conduzindo cada dia mais esses cultos. Abençoe, Senhor, que dê tudo certo durante esses cultos online, Pai. Peço uma bênção especial também para essa igreja de Engenheiro Goulart, que o Senhor esteja com todos os irmãos, o Senhor capacite cada um, dê saúde, sabedoria, paciência para o que está acontecendo nesses dias, ó Pai, e que, se for da Tua vontade, que volte esses cultos presenciais, ó Pai. Confiamos em Ti e é o que a gente mais quer, ó Pai. Peço também que o Senhor fique com essa pandemia que ainda está, Senhor, que o Senhor esteja curando, ó Pai, todos que estão com esse enfermo, ó Pai, que tudo possa voltar ao normal, Senhor, é assim que esperamos. Graças te damos por tudo, ó Pai, nunca nos deixe sozinho, acampa os anjos em volta da gente, não deixa nada de mal acontecer. É em nome do Senhor Jesus que a gente ora, pede e agradece sempre. Nesse Amém. instante farei a leitura bíblica no Salmo 104, eu lerei do versículo 31 ao 35. Salmo 104, do versículo 31 ao 35. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor
enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia.
consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado mais um dia de vida, de saúde, Senhor, por sempre estar conosco em nossas vidas, Senhor. Agora eu venho lhe pedir, Senhor, que o
Que o Senhor, nosso Deus, possa estar com o pastor, Senhor, mencionando, falando da palavra de Deus, Senhor. Que ele possa falar não por ele mesmo, mas dirigido pelo Espírito Santo, Senhor. Que ele possa ser o porta-voz da sua palavra, Senhor. E que ele possa falar, Senhor, aquilo que nós devemos ouvir, Senhor. É tudo que eu lhe peço e lhe agradeço, não porque mereço, mas em nome e por amor de Jesus. Amém. O texto para a nossa meditação e reflexão na palavra de Deus nesta noite se encontra na primeira epístola de João, capítulo 5, apenas o versículo 21. Primeira epístola de João, capítulo 5, apenas o versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Meu irmão, minha irmã, se algum dia alguma pessoa chegar até você e fazer a seguinte pergunta: o que é um ídolo? Ou o que são ídolos no sentido bíblico? Os irmãos e as irmãs saberão responder. Eu não estou falando a respeito de ídolos, conforme é sempre falado através das mídias e também das redes sociais, principalmente quando é enfatizado alguém que é famoso. Eu não estou falando disto. Eu estou falando da expressão ídolo ou ídolos de uma maneira bíblica. Então, meu irmão e minha irmã, você saberia responder para esta pessoa? Por isso que nesta noite eu quero meditar na palavra de Deus, eu quero conversar com os irmãos e as irmãs a respeito deste tema. O versículo lido, 1 João, capítulo 5, o versículo 21, encerra a epístola de João. É um versículo pequeno, curto, porém importantíssimo para a nossa vida espiritual. Nós vemos aqui que o apóstolo João, ele estava idoso quando ele escreveu esta epístola para os cristãos de sua comunidade. Vemos aqui que ele carinhosamente chamou os cristãos da sua comunidade de filhinhos, ou seja, de uma maneira amorosa e carinhosa. João quis se expressar para cada um deles. Nós vemos que o apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, ele encerrou a sua epístola, deixando um alerta, uma exortação e também uma reflexão. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por que o apóstolo João ele fez questão de dizer estas palavras para a sua comunidade? É isto que vamos falar no decorrer da nossa meditação nesta noite. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos em vários textos bíblicos que o povo de Israel, eles se afastaram da presença de Deus porque eles passaram a adorar ídolos. Nos livros de Reis e Crônicas, notamos que muitos reis lutaram contra a adoração do povo de Israel a ídolos, enquanto que outros reis não se importaram com isto. Eles permitiram.
E qual foi o final do povo de Israel, porque eles adoraram ídolos? Eles foram levados cativos, primeiro pela Assíria e depois então pela Babilônia. Em nosso tempo, meus queridos irmãos e irmãs, qualquer coisa que divida a nossa adoração, a nossa atenção, o nosso foco em Deus, pode se tornar um ídolo. E os ídolos, eles nos afastam de Deus. Eles matam aos poucos a nossa adoração e muitas vezes não percebemos isso. Colocar outras coisas no lugar que é de Deus atrapalha a nossa adoração a esse Deus que amamos e que servimos. E quando deixamos de adorar a Deus, quem perde? Somos nós. Portanto, ficamos enfraquecidos espiritualmente. E quando passamos a colocar outras coisas no lugar de adorar a Deus, quem perde somos nós. Mas graças a Deus o Espírito Santo entra em ação quando passamos a colocar outras coisas no lugar que pertence unicamente a Deus, e Ele fala então aos nossos corações. Mas o que é um ídolo? É tudo aquilo que ocupa o lugar central em nossa vida, no lugar que pertence a Deus. Portanto, ídolo é aquilo em torno do qual vivemos e não podemos ficar sem. Ídolo é aquilo que ocupa o nosso tempo, a nossa atenção e a nossa devoção. É quando dizemos para nós mesmos a seguinte frase: eu não posso ficar sem isso. É quando descartamos a nossa adoração a Deus. É quando não colocamos Deus como o centro da nossa vida, da nossa fé e da nossa atenção. Ídolo é tudo aquilo que o ser humano ama mais do que a Deus. É aquilo que ocupa o lugar que pertence unicamente a Deus, podendo ser ele momentâneo ou passageiro. E se bobearmos, ficaremos escravos dos ídolos e não perceberemos. Alguns dias atrás eu vi uma reportagem a respeito de uma mulher que ela estava realizando um tratamento porque ela não conseguia ficar sem internet. Ela não conseguia ficar desconectada à internet em nem um minuto. Portanto, ela teve que se submeter a um tratamento para que este seu problema então fosse solucionado. Portanto, a internet, além de ser um vício na vida desta mulher, era também, podemos dizer assim, um ídolo que ela possuía em sua vida, porque ela não conseguia ficar sem. E nós? Será que conseguimos, às vezes, ficarmos desconectados? É uma pergunta para fazermos para a nossa reflexão.
O ídolo, meus queridos irmãos e irmãs, ele suga o nosso tempo para ele, chegando ao ponto de não termos tempo para a nossa adoração a Deus. O que temos que fazer para acabar com estes ídolos que muitas vezes surgem em nossa vida? O que temos que fazer? Precisamos colocar a nossa adoração a Deus em primeiro lugar. Isto é o essencial, é o primordial em nossa vida. E uma outra forma de eliminá-los é adorarmos a Deus com intensidade, com devoção. Temos feito isto em nossa vida? Meus queridos irmãos e irmãs, a pessoa que se prende a ídolos interrompe a sua vida espiritualmente com Deus. É como se ela colocasse uma barreira, um obstáculo que a impede dela crescer espiritualmente, dela sentir a presença maravilhosa de Deus. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, se em nossa vida está acontecendo uma apatia espiritual, se não temos sentido ou prazer nas coisas de Deus, se preferimos um outro lugar para estar do que estarmos na igreja, se tivermos outras atividades para ocuparem um tempo em nossa vida, nós estamos trazendo ídolos para fazer parte da nossa vida. Portanto, é necessário nos desfazermos deles rapidamente. Um ídolo é tão forte que gastamos a maior parte do nosso tempo com ele, em vez de estarmos próximos de Deus. Ele é tão forte que ele é capaz de destruir a nossa vida espiritual. Por isso que eu disse lá no início do sermão que o ídolo ele pode acabar, aniquilar com a nossa vida espiritual. Como descobrimos os ídolos em nossa vida? Simples. É somente tirarmos algo da nossa vida que achamos que não podemos ficar sem aquilo. Às vezes, achamos que não conseguimos ficar sem algumas coisas em nossa vida. E a verdade, meus queridos irmãos e irmãs, é que podemos sim. Em muitas ocasiões, somos confrontados a rompermos alguns hábitos e atitudes em nossa vida. Às vezes, quando vamos a uma consulta médica, quando estamos com um problema no estômago, e o médico diz para nós: você vai precisar de parar de tomar Coca-Cola e refrigerantes. E às vezes falamos para nós mesmos, mas eu não vou conseguir ficar sem isto. É claro que vamos conseguir. Depende do nosso esforço e da nossa dedicação. E com os ídolos acontece do mesmo jeito. Às vezes achamos que não podemos ficar sem eles. Podemos sim, porque eles atrapalham a nossa comunhão com Deus. Como acabar com os ídolos? Temos que fazer um autoexame de nós mesmos. Precisamos clamar ao Espírito Santo para que Ele nos auxilie e nos fortaleça a vencer aquilo que ocupa o lugar que é
unicamente de Deus em nossa vida e em nosso coração. A juventude dos nossos dias possui vários ídolos. Bebidas, festas, amigos, entre aspas. O que acontecerá se tirarmos o celular de um adolescente ou um jovem que ele não tira das suas mãos? Ele enlouquecerá, porque a juventude dos nossos dias, os adolescentes, as crianças, não sabem mais ficar sem o celular. Dias atrás eu estava vendo uma reportagem a respeito de uma mãe que retirou o celular do seu filho, que tinha 7 anos de idade, e este filho então a agrediu. Por quê? Porque esta criança não consegue mais ficar sem o celular. Nunca podemos deixar o autoexame de lado em nossa vida. Por isso que o salmista disse no Salmo 77, versículo 6, de noite indago o meu íntimo. Temos que lançar algumas perguntas para nós, principalmente quando estamos fazendo uma avaliação da nossa vida espiritual. O coração para os judeus era o centro das emoções, desejo e vontade. E o nosso coração, ele se torna o altar de Deus quando o adoramos acima de todas as coisas. O nosso coração de vez em quando nos trai e ele nos faz errar. Por isso, todos os dias devemos vigiá-lo para não fazermos aquilo que o agrada. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, no versículo 8, está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É impressionante como o coração faz as pessoas realizarem coisas absurdas que vemos no nosso dia a dia. Eu quero concluir, meus queridos irmãos e irmãs, dizendo que precisamos colocar Deus como centro da nossa adoração. Uma vez que colocamos Deus como centro da nossa adoração, da nossa fé, da nossa devoção, Ele jamais permitirá que ídolos venham fazer parte da nossa vida. Mas é necessário que a nossa vida espiritual esteja sempre direcionada para Deus. Precisamos amar, sim, muito mais a Deus que outras coisas que podem nos afastar dele. E no mundo em que fazemos parte, ele é cheio de atrativos. E se não tomarmos cuidado, muitas coisas poderão tomar o lugar que pertence a Deus em nossos corações. O apóstolo João sabia que os ídolos poderiam afastar os cristãos da sua comunidade da adoração a Deus. Por isso que ele escreveu: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, estas palavras são dirigidas também a cada um de nós nesta noite.
é uma exortação que o apóstolo João fez para a sua comunidade no final do primeiro século, e isto também serve para cada um de nós. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, qualquer coisa que venha ocupar o lugar que é de Deus em nossa vida, ele se torna um ídolo. E precisamos, então, tirá-lo urgentemente da nossa vida. Temos que assumir também os nossos pecados, os nossos erros diante da presença de Deus. E fazermos algumas perguntas para nós mesmos. Às vezes nos sentimos afastados de Deus, porque passamos a priorizar outras coisas do que a presença maravilhosa de Deus através da nossa adoração. O que nos tem afastado de Deus? O que nos tem afastado de Deus? Podem ser os ídolos que estamos formando a cada dia em nossa vida. Meus queridos irmãos e irmãs, se não adorarmos a Deus com intensidade no coração, estaremos sujeitos a cada dia a acumularmos ídolos em nossa vida. Por isso, a cada dia, precisamos consagrar o nosso viver a Deus. Precisamos pedir a Deus que Ele venha governar a nossa vida de forma completa, para que ídolos não venham ocupar o lugar que é unicamente dele, que é o nosso coração. Que Deus e a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo seja sempre o centro da nossa adoração, que a cada dia venhamos eliminar os ídolos em nossa vida que atrapalham o nosso crescimento espiritual a cada dia diante da presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus assim nos ajude e nos abençoe. Que assim seja. Amém. Ó Deus amado, é com muita alegria em nossos corações que agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nossa vida. Agora, Deus, que estamos no momento final deste momento de adoração. Ó Deus amado, coloque em nossos corações, a cada dia e em cada momento, te buscar em primeiro lugar. Às vezes, ó Pai, erramos, pecamos e colocamos outras coisas como prioridades, em vez de priorizarmos a nossa adoração a Ti e a Tua presença em nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, venha tocar em nossos corações quando estivermos colocando ídolos em nossa vida. Venha falar aos nossos corações, Espírito Santo, que não é certo, não é correto vivermos assim, porque quem perde somos nós. E Deus, Ele quer ser unicamente o centro da nossa adoração. E é isso que Ele quer, que seja uma realidade em nossa vida. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e fica conosco nesta semana que teremos pela frente. Faça, ó Deus, que venhamos nos desapegarmos dos ídolos que muitas vezes criamos e que fazem parte da nossa vida. Ó Deus amado, esteja com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em pleno restabelecimento da sua saúde,
todos aqueles irmãos e irmãs que pedem as nossas orações. Ó Deus amado, o Senhor conhece a vida de cada um. Visita-os e dispensa o teu cuidado e as tuas mais ricas bênçãos sobre cada um deles. Conceda ao Pai uma semana de paz e de tranquilidade diante da sua presença. Mais uma vez, nós oramos, pedimos isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse não somente hoje, mas em todos os momentos em nossa vida, sobre aqueles que fazem parte da nossa família, sobre aqueles que estão enfermos, acamados, e também com todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.